para a gente analisar como segue o panorama econômico brasileiro. Nós vamos conversar a partir de agora com o diretor sênior do IBMEC, Reginaldo Nogueira, a quem agradecemos demais pela participação. Reginaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Para começar, Reginaldo, queria pedir naturalmente a sua avaliação sobre essa decisão do Copom de hoje, manutenção da taxa Selic em 13,75%, índice inclusive considerado alto por governistas, mas também por vários especialistas. Você acredita que essa decisão frustrou o governo também por conta da falta de uma sinalização mais clara por uma queda já na próxima reunião, em agosto? Eu acredito que sim, em um primeiro momento, foi um relatório, um comunicado, dessa decisão de manutenção de 13,75. Ele não deu a sinalização que se esperava, de uma maneira categórica, de que o corte virá em agosto. Acho que esse é o primeiro ponto a ser avaliado. Eu acredito que já existe, de certa maneira, pessoalmente, já haveria ali possibilidades de um primeiro corte de 0,25. Por outro lado, eu entendo também as preocupações do Banco Central, quando se olha ainda as expectativas de longo prazo, ainda não estão completamente ancoradas com as metas de inflação, o núcleo de inflação continua alto, existe aí algumas dúvidas com relação ao cenário. Mas, de qualquer forma, nós temos aí um longo período de melhora das condições e que vinha caminhando para uma redução da taxa de juros. O mercado já não esperava que houvesse uma queda na taxa na reunião de hoje, mas era, de certa maneira, havia uma expectativa de que haveria ali no comunicado uma pequena informação a respeito da queda futura ou da proximidade do início do corte dos juros. Com relação aos comunicados anteriores, foi retirado, por exemplo, uma pequena nota que o Banco Central colocava sobre a possibilidade de, inclusive, voltar a aumentar os juros. Então, ele está dizendo ali, bom, considerar aumentos não consideramos mais, pode cair, mas pode não cair, isso ainda não está aproximando. E aí o mais interessante, eu diria, que existe ali uma parte, uma frase pedindo calma e serenidade. Então, eu acredito que ali é um recado um pouco para toda essa pressão que ele tem recebido, pressão tanto do governo, mas como você bem disse, também do setor privado, de empresários que tem ali uma expectativa de um corte mais acelerado, de uma redução mais breve da taxa de juros. Pois bem, além de serenidade que você mencionou, o Copom também falou em cautela, parcimônia, paciência e serenidade, como você bem destacou, nesse comunicado para justificar a manutenção da taxa. Agora, o que é possível a gente projetar para a próxima ou para as próximas reuniões? Por exemplo, o projeto do arcabouço, que foi aprovado no Senado, vai voltar a ser apreciado pela Câmara dos Deputados, já que houve alterações. E também a situação inflacionária. Podem ou devem contribuir para a decisão de agosto? Dá para projetar uma redução já em agosto? Ou talvez não seja o cenário ideal? Bem, de agora até agosto, muita coisa vai mudar, Para começo de conversa, teremos a divulgação de dois resultados de IPCA, o de junho e o de julho. E vamos saber com mais certeza como está o funcionamento da taxa de inflação, o encaminhamento da taxa de inflação no Brasil. Isso deve dar um pouco mais de segurança e tranquilidade para o próprio Banco Central na sua decisão. Junto com isso, teremos novos relatórios focos, mais pesquisas de mercado, que devem mostrar aí um pouco mais essa convergência da taxa, da expectativa de inflação rumo à meta de inflação. Como você também disse, teremos aí uma evolução do cenário do arcabouço fiscal. Já houve ali um movimento importante com relação a isso na Câmara dos Deputados, agora seguiu para o Senado. É claro que qualquer movimento na direção de consolidação fiscal e de um pouco mais de segurança no controle da dívida pública também irá gerar um pouco mais de tranquilidade e para as decisões do Banco Central nesse momento.
Com relação à queda, né, o mercado ele espera, né, ou ele esperava muito fortemente na reunião até a reunião de hoje, um corte de já 0,25 na reunião de agosto, né? Quando a gente olha o próprio relatório Focus, ele dizia até essa semana uma expectativa de um corte, de que seriam 4 cortes, né, nas reuniões do segundo semestre, 2 de 0,25, provavelmente 2 de meio ponto, né? Com um corte total aí de 1,5 ponto até o final do ano, levando a Selic até 12,25. Eu acredito que agora, depois dessa nota, vai haver ali um pouco de dúvida a respeito do corte de agosto, ou mesmo a magnitude dos cortes de 0,5 ao longo do ano. Então, aí alguma dúvida vai pairar aí até as reuniões, mas isso também deve diminuir com a própria apresentação de novos dados econômicos, a nova evolução da situação econômica brasileira e a própria situação internacional, em que teremos aí mais comunicados de outros bancos centrais ao redor do mundo, dizendo também o que esperam da taxa de inflação, do cenário do câmbio e tudo mais, né? Nós precisamos lembrar que o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros a iniciar o ciclo de aperto monetário quando a gente saiu ali da pandemia e tivemos ali o primeiro pico inflacionário global. E agora é esperado que ele seja também um dos primeiros, ou o primeiro a começar o ciclo de maior liberalidade, né, monetária, um ciclo de maior afrouxamento aí da política monetária. A dúvida, então, nesse momento é quando vai começar, quão forte vai ser. A gente vai acompanhar um pouco disso aí nas próximas semanas. Sem sombra de dúvida. Agora, muitos setores da sociedade, do setor produtivo e suas entidades, além daqueles integrantes do Conselhão do Governo Federal, estão se manifestando publicamente, pedindo e solicitando a redução da taxa de juros por parte do Banco Central, do Copom. Esse tipo de pressão ajuda ou atrapalha as decisões que vêm sendo tomadas, a manutenção, as últimas reuniões e a manutenção em 13,75? Tem sido decisões técnicas? Você é especialista que acompanha há tanto tempo, dá para entender de outra maneira que não seja a tecnicidade sendo colocada em primeiro lugar? Dá para prever algum tipo de politização nessas decisões que estão sendo tomadas? Eu não acredito que essas críticas, né, e esse pedido por redução de juros, que isso afete de um lado ou de outro as decisões. Eu acho que existe ali pontos tanto a favor quanto contra, né, as decisões que são tomadas, particularmente essa. Como eu mesmo disse, eu acho que haveria ali talvez um espaço para já iniciar um corte agora de 0,25. Por outro lado, existem também motivos que a gente consegue ver da situação, do núcleo de inflação, expectativas ainda desancoradas. Então, existem ali motivos também que justificariam manter por mais um tempo. Eu acho que é um debate aberto. E essa decisão tem sido tomada pelo Comitê de Política Monetária, sempre ancorada nas justificativas que ele apresenta nos próprios comunicados, depois das reuniões, nas atas do comitê, nos próprios relatórios trimestrais de inflação. Então, eu acredito que, do ponto de vista do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, as decisões estão sendo tomadas com base nos dados relevantes, nos modelos e nas expectativas, né, criadas pelos próprios técnicos junto ao comitê. Do lado do mercado, mesmo do lado de políticos ou do lado de empresários e economistas do sistema do mercado financeiro, existem opiniões a favor, acreditando que esse é o caminho, existem decisões de que talvez ele pudesse ser um pouco mais flexível nesse momento, mas eu acredito que faz parte desse processo. Eu acho que ninguém tem dúvida de que o trabalho que vem sendo feito pelo Banco Central visando basicamente que a inflação volte para a meta, que ele garanta ali, né, a inflação brasileira estável e controlada em um nível razoável. É isso que ele tem feito, e eu acho que ninguém duvida que é isso que tem sido esse trabalho desde o começo, né?
A gente tem observado muitas críticas do presidente da República à gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central, a política adotada pelo Banco Central. E no início dessa semana, naquela live semanal do presidente Lula, ele chegou a mencionar que Campos Neto teria de se explicar ao Senado Federal, teria de se explicar à população por conta da taxa de 13,75. Segundo ele, não há justificativa para a manutenção dessa taxa. Particularmente, o senhor entende que já chegamos em um momento em que é possível reduzir essa taxa de juros? E para que as pessoas que nos acompanham compreendam melhor, no que essa redução da taxa de juros poderá ajudar o governo e o desenvolvimento do país? Porque, segundo o governo federal, é como se o Brasil estivesse travado, ele não conseguisse crescer por conta dessa taxa de juros. Por que uma taxa de juros tão alta acaba prejudicando o desenvolvimento da economia? Eu acho que ele tem várias questões, né, relevantes. Primeiro, do ponto de vista, né, do presidente da live, eu acho que faz parte da retórica política. Eu acho que entra um pouco naquele mesmo ambiente, né, que eu disse, das discussões, seja de discussões de economistas, de políticos, de empresários a respeito das decisões do Banco Central. Eu não acho que isso tenha ali um impacto especial ou diferente sobre isso, né? Isso entra ali um pouco na frase do Banco Central de paciência e serenidade nesse momento, que enquanto eles estão fazendo ali o seu trabalho. O Banco Central, ele basicamente, né, no manejo da taxa de juros, na definição da taxa Selic, ele está tentando administrar ali as condições de crédito da economia que, de certa maneira, vão afetar o equilíbrio entre oferta e demanda e a própria situação do controle de preços, né? Se os preços vão subir, ou se eles vão cair, ou se eles vão se manter estáveis, né? A própria situação da inflação brasileira. O Banco Central, na saída da pandemia da Covid-19, ele se viu não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Nós tivemos ali uma situação em que havia gargalos de oferta, então isso colocava ali uma situação em que a demanda não conseguia ser atendida, isso começou a fazer com que preços subissem, havia ali um descasamento claro, né, entre setores de bens, setores de serviços, né, a própria guerra da Ucrânia elevando preços de commodities, de alimentos. Então havia ali uma situação claramente, né, que pressionava preços, começou a elevar a taxa de inflação, não só no Brasil, mas no mundo todo para cima. O Banco Central naquele momento, né, e aí o Banco Central brasileiro particularmente foi muito ágil nesse processo, começou a elevar a taxa de juros aqui no Brasil, isso logo na sequência começou a acontecer ao redor do mundo, como forma de controlar a demanda, né, de reduzir a demanda, e com isso equilibrar novamente aí oferta e procura e, de certa maneira, controlar os índices de preço, né? É isso que a gente tem observado nesse momento, a própria redução que nós tivemos da inflação desde então. É preciso lembrar, né, que nós tivemos inflação de 2 dígitos há não muitos meses atrás, né? Estamos agora de novo falando de inflação baixa, caminhando de volta para a meta, mas esse não era o cenário até meados do ano passado. Então esse foi um trabalho conseguido ali muito com o esforço do próprio Banco Central. Mas agora existe essa questão, né? Esse juro mais alto, ele controla a demanda, ele encarece o crédito e ele coloca particularmente muita pressão sobre o setor privado, sobre empresas que têm dívidas, empresas que precisam ali gerar caixa para conseguir pagar seus financiamentos, sobre os próprios consumidores que estão endividados e têm dificuldade de comprar. Então é claro que a taxa de juros mais alta, ela coloca entraves para crescimento da demanda e uma ampliação mais robusta da economia brasileira no curto prazo. Se a gente olha no primeiro trimestre, né, tivemos ali uma surpresa positiva do PIB, mas puxada fundamentalmente
pela agropecuária, porque quando a gente olha em serviços e indústria, nós conseguimos perceber essa dificuldade de crescimento, né, de expansão, e boa parte dela decorrente também das taxas de juros mais altas. Nesse momento, à medida, inclusive, em que as taxas de inflação começam a convergir de novo para as metas, né, ao redor de 3%, que é o que se espera da inflação brasileira no longo prazo, é aberta ali a janela de oportunidade para que o Banco Central volte a reduzir as taxas de juros, né? E aí ele consiga elevar essas taxas de juros a patamares menores, pois se ele reduz o juro real, isso tem impacto sobre o crédito de empresas, sobre o crédito de consumidores e começa a estimular novamente a demanda. Não há dúvida nesse sentido de que teremos, né, um relaxamento da política monetária, uma redução da taxa de juros. A dúvida, novamente, é quando isso aconteceria, se seria agora, bem, não foi, será em agosto, se não em agosto, um pouco para frente, talvez, né? Eu acho que essa é um pouco da dúvida, que todo mundo quer entender o que está ali por trás das decisões do comitê, mas com certeza teremos aí um afrouxamento da política monetária que não vai demorar muito, né? Eu acho que esse é o ponto. De pouco tempo já estaremos observando aí essas reduções da taxa de juros. Tem um ditado que diz que nas crises o rico fica mais rico e o pobre mais pobre, querendo dizer, quem tem recurso, quem tem dinheiro, deixa aplicado e consegue realizar boas retiradas por conta de uma taxa de juros mais alta. E, de fato, quem tem um recurso guardado consegue fazer aplicações muito vantajosas por conta de uma taxa de juros mais elevada. Dá para projetar aumento da geração de vagas de emprego a partir do momento da redução da taxa de juros, levando em consideração justamente esse cenário, ou seja, aquele empresário ou investidor que tem um recurso, quando ele observa a redução da taxa Selic, ele pensa ou reflete, talvez não seja tão vantajoso assim, deixar o dinheiro parado em alguma aplicação, eu vou investir em algum negócio. Dá para fazer esse tipo de relação? Com certeza, esse é um dos pontos que a gente espera, né? A partir do momento em que há uma redução da taxa de juros, há um aumento ali do investimento das empresas, há um aumento da própria demanda de consumidores que vão comprar mais bens, serviços, vão fazer lá um crediário, isso realmente aquece a economia e vai gerar não apenas crescimento econômico, mas também mais geração de emprego e queda da taxa de desemprego. A taxa de desemprego brasileira ela tem flutuado aí, né, mês após mês, aí nos últimos meses, em torno de 8,5%, né, flutuando ali no 8 e alguma coisa. Reduções dessa taxa, ela vai depender basicamente, né, de um crescimento mais robusto da economia, principalmente do setor de serviços, que é o setor que mais emprega na economia brasileira. Então, enquanto esse setor não estiver crescendo de maneira robusta, né, nós não teremos ali, não vamos observar quedas mais acentuadas da taxa de desemprego. Então, é isso que, de certa maneira, se espera. Mas isso também não é imediato, né? Uma queda da taxa de juros, seja agora, seja em agosto, isso não gera um efeito imediato nem sobre o PIB, nem sobre o próprio desemprego. Existe aí uma defasagem, né? Então, entre que essa redução da taxa de juros se transfira para reduções de spreads bancários, redução do crédito para pessoa física, pessoa jurídica, mudanças das decisões de investimento, isso começa a afetar a economia. Então, isso tem ali alguma defasagem há algum tempo para que isso aconteça. Entre outras coisas, porque a própria redução da taxa de juros ela vai sendo feita de maneira paulatina, né, um pouco de cada vez, até para que o próprio Banco Central, né, a autoridade monetária, consiga tomar uma decisão mais assertiva sobre o momento de parar essa redução, né, do mesmo momento que a gente está agora discutindo quando iremos começar os cortes de juros, daqui a pouco tempo, nós estaremos no meio de uma outra discussão completamente no Brasil, que é quando os juros vão parar de cair e quão baixos serão os juros quando o fluxo, o ciclo, né, de relaxamento monetário chegar ao final.
Perfeito, quero agradecer demais o Reginaldo Nogueira, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Boa noite a você e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Grande abraço, professor. Muito obrigado, boa noite a todos.